gentileza do convite de participar dessa sessão. E eu vou fazer umas perguntas mais do tipo esclarecimento ou das dúvidas que eu tenho em relação à dilatação pneumática e vocês. Então, a primeira pergunta está aí. A dilatação pneumática do Cardia, cada um, por favor, responda conforme a sua posição. Se eu faço, se não faço, mas não tem nenhuma das assim. É uma maneira de eu saber como é que está a distribuição, a disponibilidade do método. Ah, que bom. Quer dizer que a maioria das pessoas fazem, uma pequena parte tem o método do serviço, mas um pequeno número também não dispõe ainda desse método. Na dilatação pneumática da Cardia, o uso prévio de antibiótico. Quem faz, quem não faz? A grande maioria não faz. Eu, pessoalmente, também não faço. Na dilatação pneumática que eu faço, vocês, na dilatação que eu faço, a radioscopia é usada ou dispensada? Na dilatação que vocês fazem, ela é usada ou dispensada? Grande maioria dispensa a radiologia. Após a dilatação com um balão de 30 milímetros, o controle endoscópico mostrou uma mínima laceração na cárdia. Você passa um balão maior? Ótimo, a grande maioria passa. Parece que repetiu o mesmo resultado, né? 33 com 67. Isso. Realmente, isso, de vez em quando, a gente vê algumas apresentações assim, o paciente passa o balão, faz um sanguinho de nada e ele para por aí. A nossa impressão, desde lá no Hospital Universitário do Fundão, é que a gente tem que romper mesmo. Então, a gente não nos detemos nas pequenas lacerações. A gente prossegue com o balão de 35 e até o de 40, se necessário. Na sua, avaliação imediata após a dilatação, depois de uma dilatação, vocês fazem esofagografia? Ótimo. Bem, como pouca gente fez, eu vou pular essa aí, que seria perguntando qual o contraste que usariam. Depois de uma dilatação da cárdia, eu alimento o paciente após, logo a dilatação, 4 horas, 8 horas.
essa dividiu um pouco, né? Alguém dá um... Não tem aquilo. Eu não saberia comentar esse resultado. Provavelmente não vai fazer muita diferença, né? Aumentar imediato, ou esperar um pouquinho. Talvez uma coisa que pudesse guiar essa decisão seria qual a lesão que se causou, né? Às vezes faz uma dilatação pneumática, se dá lá uma fissurinha mínima de nada impede que ele coma em seguida. Outras vezes a gente consegue fazer umas boas fissuras, né? A ponto de a gente ficar com medo de ter havido alguma complicação. Então, talvez, nesse caso, por segurança, um retardo seria bom. Ok. Tratamegaesôfago e acalásia tem essas disponibilidades. Existem drogas, durante algum tempo se usou a toxina botulínica, mas, na verdade, o que se usa hoje é ou a dilatação pneumática ou a miotomia laparoscópica, né? Então, os tratamentos convencionais, a miotomia e a dilatação, no entanto, alguns tratamentos não convencionais têm sido usados. O primeiro deles é a miotomia endoscópica com estilete. Segundo, uma esclerose, a etanolamina, pela sua ação necrótica, esclerosante, foi usada para destruir o esfíncter, né? Mas isso não foi muito para frente. E a toxina botulínica, eu acho que também tem indicações muito restritas. Então, nós vamos ficar nos tratamentos convencionais. E no que tange a mim, seriam os balões dilatadores, né? Da lista que a história trouxe, temos os hidrostáticos, depois os pneumáticos, etc., o balão de Whitson, mas definitivamente o balão de polietileno eliminou os outros balões pela sua capacidade de limitar a dilatação. Os outros balões, à medida que você ia insuflando, ele ia toda a vida. Os índices de perfurações foram mais elevados. O balão de etileno limitou isso. Então, você pode ter os balões calibrados para a sua dilatação. E eu vou apresentar, então, a experiência nossa no Hospital Universitário, lá no Rio de Janeiro, com o balão, que é o Rigiflex. Nessa estatística que vocês estão vendo. Esse levantamento feito pelo Mohamed mostra que o índice de melhora, que é a primeira coluna do meio, ele é bom para todos. Realmente é um índice razoável de melhora. E quando a gente muda para a última coluna, que é a complicação, a perfuração, é que se vê que o balão de dilatação limitada tem o seu efeito mais benéfico com um índice de perfuração muito baixo. Então, eu vou mostrar para vocês a experiência do nosso hospital universitário, lá na Ilha do Fundão, e com o balão Rigiflex, num período mais ou menos de 8 a 10 anos. E não é essa a estatística, mas mostrando que as complicações da dilatação são a perfuração, vai de 0 a 21%, mas uma média de 3,3%, broncoaspiração, hemorragia rara e consequência de doença do refluxo pós-dilatação, no índice também razoável. Então, o que a gente podia dizer nesse tratamento, dos dois métodos de tratamento hoje da acalásia? Que a cirurgia é discretamente mais eficiente que a dilatação em romper o esfíncter. Espera um minutinho só, deixa eu voltar aqui um pouco atrás. Ok. Desculpa. A gente pode dizer que a cirurgia é discretamente mais eficiente que a dilatação em romper o esfíncter. Claro, ela corta, o outro dilata. No entanto, nem a dilatação, nem a cirurgia são bastante satisfatórios a longo prazo. Então, o tratamento convencional, com os bons resultados, são esperados em 2/3 dos pacientes, mesmo 10 anos depois. Quer dizer, qualquer tratamento cirúrgico ou de dilatação produz um resultado prolongado. E a cirurgia laparoscópica não tem mudado muito esse quadro, não.
Vamos pesar os dois lados. Qual é a vantagem da dilatação? É um procedimento rápido, o resultado é imediato, tem baixo risco, baixa morbidade, o custo é muito baixo, o tratamento é ambulatorial, o paciente fica afastado pouco tempo do trabalho, é uma técnica simples, com o endoscopista treinado, pouco dependente do risco cirúrgico, e se tiver uma complicação, geralmente tem uma boa evolução após a cirurgia. Outra indicação da vantagem da dilatação é que quando a cirurgia laparoscópica para esse método não está muito disponível na região. E também a dilatação pneumática não impede que a qualquer momento se faça uma abordagem cirúrgica. Então, quando a gente podia indicar a dilatação pneumática, os melhores casos são os casos de megaesôfago grau 1 e grau 2. É claro, você tem que ter o acesso ao balão de polietileno. Se você não tem um cirurgião inexperiente, não tem um cirurgião experiente no método, o balão funciona como opção. Paciente acima de 50 anos são bons, e paciente com risco cirúrgico alto, você tem também a possibilidade de tratá-lo adequadamente. E a miotomia? A miotomia, ela prefere ou melhora com megaesôfagos mais avançados, grau 3 e 4. Paciente que também já fez dilatação pneumática, fez uma, fez duas, não melhorou, continua sintomático, a miotomia está indicada. Tem que ter um cirurgião laparoscópico experiente. Geralmente a miotomia é indicada em pacientes mais jovens, abaixo de 50 anos. Por quê? Como eu mostrei lá atrás, a longevidade do método da eficiência, ele vai caindo com o tempo. Então, com 50 anos, ele teria a chance de voltar a ter sintomas depois. O risco cirúrgico tem que ser bom, ou então, se o paciente já vai ser operado do abdômen por uma outra razão qualquer, aproveita e faz a miotomia. Então, eu vou mostrar para vocês a experiência lá do nosso hospital universitário, lá na UFRJ, e especialmente a do balão do polietileno, que é o nosso assunto de hoje. Nesse levantamento que eu fiz, eu considerei a resposta do método analisado 1 ano depois da dilatação, que é a primeira coluna, ou 5 anos depois, que é a segunda coluna. Então, vejam que no primeiro... A resposta foi considerada excelente em 5 anos em 34% dos pacientes. Foi considerada boa em 33%. Então, se a gente somar esses dois, o excelente com a boa, nós teremos aqui 9, 8, 17, vai 1, 3, 2, 5, quer dizer, 57% teve uma resposta excelente. Né? Aliás, desculpe, está aqui. Resposta excelente. E com boa, 11%. Então, se somar as duas, nós teremos 85% de resposta excelente após 5 anos. Então, vejam que o balão realmente funciona de uma maneira eficaz. As respostas, no entanto, de regular e ruim, aconteceram em 20% dos casos. Então, isso nos animou a manter o método como realizável, apesar dos cirurgiões acharem que a cirurgia tem realmente um efeito melhor, mas o balão é uma opção perfeitamente válida e aceitável. Isso mostra, nesse segmento feito daquele grupo de pacientes dilatados, que vejam, com 1 ano, os pacientes que teve um resultado excelente, né? 2 continuaram, 2 com boa, quer dizer que metade dos pacientes tiveram resposta boa. Com 5 anos, 10 pacientes, mais ou menos a mesma coisa, 10 com 9, 19, 20 pacientes também tiveram resposta excelente ou boa. No entanto, à medida que os anos vão passando, ocorre aquilo que a gente já sabe. Que depois de 5, 10 anos, o índice de resposta vai caindo.
Isso pode ser visto aqui, então, no final, nesse levantamento, quer dizer, dos 100%, dos 85 pacientes, 46% tinham uma resposta boa ao longo de 10 anos e irregular com 24%, dando, então, 20, 44, quase 60, 76%, mais ou menos. E um número pequeno, realmente, de respostas ruins, geralmente englobado por esse tempo, à medida que o tempo passa. É por isso que geralmente, nessa fase aqui, na volta dos sintomas, se recomenda uma segunda dilatação. E quanto ao balão usado? Essa foi uma curiosidade que a gente teve no sentido de saber se o calibre do balão realmente tinha eficiência ou influência no resultado. Então veja que, por exemplo, o balão de 30 milímetros, ele produziu em um ano 91% de resultado bom e manteve ao longo até o 5º ano. O balão de 35, 78%, e houve um número aqui, 44%, claro, isso aí é um levantamento sério da estatística, não sabemos explicar porque caiu isso aqui, mas com balão de 40, 80% dos pacientes, resposta inicial, mantidos em 64 até o 5º ano. Isso tem relação com o megaesôfago, com o calibre do megaesôfago? Veja bem, o megaesôfago bonzinho, aquele grau 1, ele teve uma resposta inicial boa e continuou boa, é claro. O megaesôfago mais ou menos, o grau 2, já dilatado, ele teve uma resposta boa, mas ao longo do tempo ele vai perdendo a sua eficiência. E aquele megaesôfago ruim, grau 3, que responde inicialmente bem, mas depois, obviamente, a dilatação e a hipomotilidade fazem com que ao longo do tempo ele não tenha eficiência. E, para terminar, uma frase desse cirurgião americano, o Dr. Philip Katz, que diante da possibilidade de você dilatar ou operar, ele propõe ou sugere que pergunte ao doente qual o método que ele prefere. E aí faz uma série de perguntas que, como se ele transferisse para o doente a possibilidade dele decidir o tratamento. Na verdade, então, ele avalia a situação e o risco do paciente, ele procura estabelecer as perspectivas do paciente em relação ao seu tratamento e esclarecer a ele qual é a cirurgia, qual é a dilatação, para que ele possa dar a sua opinião e ajudá-lo na decisão. Então, hoje em dia, nós temos, graças a Deus, 2 bons métodos para tratamento da calase da carta. Obrigado. Faltou uma frase final. Na técnica desse exame, por a gente trabalhar num hospital universitário, com pessoas em aprendizado, em treinamento, nós fizemos uma inovação, não sei se é inovação ou não, mas enfim, fizemos uma tática, que é depois de cada balão, a pessoa olha e vê o estrago, vê o que aconteceu. E depois de cada dilatação, seja ela qual for. Porque essa avaliação imediata autoriza você a passar um balão maior ou até uma sonda maior, se for no caso da dilatação por sonda, por bugia. Então, essa avaliação para nós foi fundamental porque nos fez parar naquele balão que provocou uma fissura evidente. Porque enquanto não se teve uma fissura evidente, passava-se um balão mais calibroso. Constatando ela, o exame era então encerrado. Essa foi uma técnica que nós usamos e com isso nós tivemos 0 de mortalidade nesse grupo de pacientes tratados dessa maneira. Eu sei que ela é sobre dilatação, mas o senhor citou a miotomia endoscópica. No DDW, uma palestra de um chinês,
ele fazia a miotomia por tonelização às 5 horas. E o presidente da mesa, que era americano, falou que não fazia assim por causa do risco da aorta. E o chinês falou que era melhor fazer assim, porque as fibras eram mais moles do que as 2 horas, onde o americano fazia, e não tinha risco de pegar a aorta. E os resultados eram melhores, mas não vou saber dizer em relação ao grau de megaesôfago que ele fazia isso. E quem é que estava certo? Eu acho que o chinês. Teu estudo é interessante, só que essa avaliação é extremamente subjetiva. Sem dúvida. Tanto para quem pergunta e até para o paciente que responde. Então, seria ótimo se a gente tivesse uma avaliação objetiva, como, por exemplo, tempo de esvaziamento do bário ou com radioisótopo. Isso é uma coisa que talvez desse uma resposta muito mais nítida para a gente. Não é isso? Cláudio Luiz Macaé, Estado do Rio. O senhor, depois que faz as dilatações, essa avaliação, supondo que o paciente no diagnóstico prévio já fez uma manometria esofágica, o senhor, após dilatação, o senhor considera esses parâmetros de resposta só pela condição clínica ou costuma usar de rotina a manometria de controle até com forma documental? Olha, como eu disse, esse trabalho foi feito no Hospital Universitário e lá existe uma seção de esôfago chefiada pela doutora Eponina Leme. Então, esses doentes vêm dela e voltam para ela. E eu posso dizer para você, com toda certeza, que ela reavalia manometricamente todos os pacientes e como maneira de avaliar a eficiência da dilatação. Então, todos os pacientes fazem manometria antes e depois. A sua, sua condução, da sua clínica, sua entendi. condução particular, como conduta. Sim, sem dúvida. Deixa eu dar um dado de literatura. Na verdade, o melhor exame para definir o prognóstico do doente e a resposta pós-dilatação é a esofagografia contrastada, com 1 e 5 minutos de bário. Você vai ver quanto de coluna tem 5 minutos, com 1 minuto e 5 minutos depois da deglutição. Isso é fator prognóstico de recidiva de sintoma melhor do que a manometria. Oi, eu não sei se vocês estão tendo essa dificuldade lá no Rio, mas lá em Macaé a gente está tendo uma dificuldade com os radiologistas em querer fazer esofagograma com bário. Não sei se a galera aqui, os outros estão tendo esse tipo de problema. Por isso que eu perguntei em relação à manometria. Não, nesse caso aí, nesse levantamento não foi considerada a manometria, nessa classificação. Pode. Só um último comentário. Sena, pode fazer o comentário lá? De paciente. Acho que merece alguns comentários. Num hospital universitário, onde a maioria dos pacientes são os chagásicos, pacientes pobres, os hospitais são pobres,
dilatar é mais caro que operar. O balão de acalásia custa 3 a 4 mil reais. A cirurgia que o SUS paga para o hospital é muito menos do que isso. Então é mais barato fazer miotomia do que dilatar. Com a atual postura da Anvisa de que esses balões não podem ser reutilizados, dilatar é mais caro, não é mais barato do que a cirurgia. Existe um viés de estudo. Se nós vamos ver trabalhos publicados por endoscopistas, nós temos a indicação para mega grau 1 e grau 2. Se nós vamos ver trabalhos de cirurgiões, a grande indicação da cirurgia é para grau 1 e grau 2, a miotomia. É porque o doente serve para os dois. E a grande indicação da dilatação seria para romper as fibras que eventualmente sobram da cirurgia. Esses pacientes são pacientes de bom prognóstico com a dilatação. O paciente que faz a miotomia cirúrgica e não conseguiu dilatar alguma fibra, romper alguma fibra, faz posteriormente a dilatação endoscópica. Então, acho que tem que analisar sobre esses aspectos também os resultados da dilatação ou da cirurgia.